Olá, você está ouvindo Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o único assunto. Essa é uma iniciativa da Marjan para contribuir com a educação e o compartilhamento de informação científica relevante no que há de mais atual nos temas relacionados à qualidade de vida, saúde e bem-estar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Garbim, jornalista, e hoje vamos conversar sobre como promover a saúde óssea e contribuir para a longevidade e qualidade de vida. Sabemos que estamos vivendo mais. Segundo a última estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil, em 2022, era, em média, de 75,5 anos. 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, também realizado pelo IBGE, aproximadamente 32 milhões de pessoas são idosas no Brasil, o que representa quase 16% da população total. Em 2010, o número de idosos aqui correspondia a 11% da população, ou seja, tivemos um aumento de 56% nesse percentual da população idosa em quase 12 anos, de 2010 a 2022. Mas mais importante do que saber até que idade vamos viver, o segredo é como iremos viver mais. E nesse caminho, o movimento é certamente o nosso grande aliado. Precisamos nos manter ativos, independentes para ir e vir e para tomar nossas decisões. E não é à toa que costumamos ouvir que o exercício físico é a chave para a longevidade. E para nos mantermos ativos à medida que envelhecemos, precisamos garantir a saúde dos nossos ossos. Precisamos de ossos íntegros e saudáveis para darmos vida aos nossos movimentos e darmos movimento à nossa longevidade. E por se tratar de um assunto tão relevante e que está diretamente ligado à nossa qualidade de vida, no episódio de hoje vamos falar sobre a importância do movimento, como cuidar da nossa saúde óssea e quais ações e hábitos devemos incluir no nosso dia a dia para contribuir com a nossa longevidade. E para essa conversa, temos dois convidados muito especiais no estúdio hoje. Doutora Cibele Costa, que é geriatra, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em geriatria e gerontologia e mestre em neurologia e neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. Desde 99, é preceptora da Universidade Federal de São Paulo pela disciplina de geriatria. Doutora Cibele, um prazer recebê-la aqui conosco. É um grande prazer estar aqui. Temos também Aulo Selmer, bacharel em esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, com ênfase em treinamento desportivo. Aulo é especialista em qualidade de vida e gestão corporativa pela Universidade de São Camilo e fisiologia aplicada à clínica pela Unifesp. É dono da assessoria esportiva 4N1, coordenador do Departamento de Atividades Outdoor da Rede de Academias Competition e colunista da Rádio Eldorado FM do Grupo Estado de São Paulo. Um prazer, Aulo, tê-lo aqui conosco também. Muitíssimo obrigada. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Começo com a doutora Cibele. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre sermos ativos e envelhecer com mais qualidade. Muito bom. Acho que o primeiro ponto que tem que ficar na nossa cabeça é que envelhecimento é uma resultante. O envelhecimento ele é construído ao longo da vida. Então, desde a nossa infância, vida adulta, isso tudo vai culminar com o nosso envelhecimento. Então, dentro das características do envelhecimento, estão os controles das doenças que a gente acumula durante a vida, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente movimenta a nossa cabeça e o nosso corpo. E assim, todos os pilares de envelhecimento são importantes. O movimento, ele está realmente
é extremamente ligada à qualidade de vida e à manutenção da saúde. O movimento ele pode ser usado como tratamento de doenças, mas ele está relacionado à manutenção da saúde. Então, acho que esse ponto que a gente tem que ter em mente precisa estar em movimento qualquer ser vivo, né? A natureza entende o estar parado como uma redução da vitalidade, né? E a natureza, o que é que faz? Recicla, né? Recicla a árvore, a planta, o bichinho e nós. Então, precisamos manter em movimento e a qualidade desse movimento vai refletir no nosso envelhecimento. Não, perfeito. E é isso, né? Uma construção ao longo da vida, né? Então, bom, eu que sou mãe de 2 meninas, né? Eu preciso me preocupar já, né? Com elas, para que esses pilares sejam construídos dia a dia, elas não cheguem aos 40 como eu cheguei, muito pouco ativa, né? E é a natureza. A gente costuma falar que é educação física, né? Então a gente tem que educar. E começa realmente desde a infância. O movimento ele vai fazer com que a criança seja mais saudável, vai ajudar o adolescente a lidar com os hormônios, né? Vai ajudar o jovem a lidar com a sua produtividade, com o seu dia a dia, com seus objetivos e com o envelhecimento saudável. Então, quando a gente pensa em envelhecer, o que todo mundo quer é poder envelhecer com qualidade, e essa qualidade está relacionada à nossa capacidade de ir e vir e de decidir. O ir e vir está diretamente ligado ao movimento, a gente entende, né? Para eu levantar daqui e fazer algo que eu quero, eu tenho que ter movimento. Mas mais do que isso, a minha capacidade de decidir, que tem a ver menos com o músculo, mais com a mente, mas que também é diretamente impactada pelo movimento. Então, uma pessoa que tenha movimento vai manter as suas capacidades de autonomia, que é essa capacidade de decidir, né, o que eu quero, o que eu não quero, muito melhor, porque vai manter o cérebro mais saudável. Muito interessante essa relação que poucas vezes a gente faz, né, entre autonomia e capacidade de se movimentar, né, muito interessante. Aulus, e como a gente consegue colocar isso em prática nessa vida caótica, agitada, corrida, disciplina, compromisso? Me conta um pouquinho. Eu vou fazer um complemento do que a doutora Cibele já comentou, que eu acho que é muito importante, e também o que você falou sobre suas filhas. Eu acho que o exemplo começa com os pais. Os pais são fundamentais para colocar o movimento para os seus filhos. Isso eu acho que é muito importante, que as pessoas se preocupem com isso. Ainda mais hoje em dia, que nós temos o celular e a gente faz com que esse celular afaste todos nós do movimento, né? Que isso é muito importante. Então tem que começar desde cedo a conscientizar os seus filhos, as crianças, da importância disso. Só um dado da SISVAN, que é o Sistema de Vigilância de Alimentação e Nutrição, de 2021. Nós temos, as crianças, tem 10% de crianças obesas e tem 30% de crianças com sobrepeso, já hoje em dia. Então isso é em função dos nossos hábitos que está acontecendo em função de tudo isso que a gente está passando nesse momento, né? Eu sou de uma época um pouquinho mais antiga que nós não tínhamos celular, então eu acho que a gente tinha mais aquela prática da atividade física. A atividade física é muito diferente de exercício físico. A atividade física é o que você faz diariamente, né? Você ir a pé para o clube, você lavar roupa, limpar a casa, tudo isso tem a ver com atividade física. E exercício físico já é um programa sistemático, regular, que você tem a sua programação de exercícios diariamente. Então eu acho que isso é muito importante. A gente não pode deixar de ter atividade física na nossa programação de vida, aliada ao exercício físico. E também o que a doutora Cibele comentou, a mente, os aspectos cognitivos. Isso ajuda aí muito a fazer com que você melhore até o seu rendimento no esporte que você pratica na vida adulta, porque você prepara para que a sua vida adulta seja uma vida muito mais fácil e muito mais prazerosa. Eu acho que isso é muito importante. E como você faz para conseguir ser sistemático e regular no seu exercício físico? Eu queria saber desse desafio, que é como eu levanto e vou. Fazer o que você gosta. Isso é muito importante. Sempre me perguntam, você tem que mudar hábitos. Não, na verdade eu acho que você tem que criar novos hábitos.
hábitos. Isso é muito mais importante. Eu tinha um slogan na rádio que era: qualidade de vida é uma questão de mudança de hábitos. Eu mudei. Agora é uma questão de criar novos hábitos. Isso eu acho que é fundamental, ainda mais hoje em dia, como a gente é cercado por coisas que fazem com que a gente não tenha movimento, né? Então, procurar amigos, fazer em grupo as atividades, isso funciona assim, de uma forma assim excepcional. E com as crianças, tomar cuidado com os pais que querem descontar o que não fizeram quando eram pequenos, né? Então, aquela função competitiva que eu acho que é importante, né, nessa fase da infância, mas ter um pouquinho de paciência e ir mais para o lado lúdico das coisas, que vai ajudar muito nos aspectos cognitivos e principalmente no padrão motor dessa criança. É fundamental que ela tenha um padrão motor muito bem desenvolvido, para quando ela chegar na adolescência, ela poder escolher o que ela realmente vai querer fazer, e assim ela vai para o resto da vida tendo uma vida muito melhor, e lá no final da vida tenho certeza que a bengala vai estar bem longe. Né? É sobre isso. Você falou sobre preparo. Para a gente começar, né, enfim, independentemente da idade, né, a um exercício físico regular, sistêmico, sistemático, eu preciso me preparar de alguma forma? Acho que sim, claro. É fundamental que você se prepare. Com tudo que eu já coloquei aqui com relação a essa aprendizagem motora, ela vai escolher o que ela gosta e ela vai fazer uma bela de uma distribuição de como ela vai ter as tarefas do dia a dia, porque não é só o aspecto físico, você tem que também trabalhar o seu aspecto pessoal, o seu aspecto mental, tudo isso faz parte desse processo aí para que você tenha vontade de praticar alguma atividade física. Eu sou corredor, né? Para quem quer começar a correr é muito difícil, você leva um certo tempo. Mas depois de 3 meses, eu prometo para você, se você seguir uma programação, você vai ser picado por esse bichinho e o seu corpo vai pedir para que você pratique atividade física ou exercício físico, que é o mais correto. E aí se você estiver ainda num grupo, vai ser muito mais fácil a sua adesão e você vai tendo aqueles pequenos objetivos, isso é fundamental, não exagerar nas suas metas, que você vai conseguir ir galgando novos patamares da sua condição física e você vai conseguir realizar isso para um resto da sua vida, com aqueles ajustes dos seus objetivos, que a vida faz com que você mude os seus objetivos, não tem como. Mas isso ajuda bastante. É isso. E os músculos, eles precisam estar saudáveis? Eu, por exemplo, que, enfim, já tive algumas iniciativas, mas nunca consegui dar sequência. Eu posso começar a correr hoje? Assim, como que eu preciso prestar atenção? Como está meu músculo, minha força? É fundamental. A doutora Sibeli vai comentar. Sem músculo você não... Então vamos passar, já vamos aumentar. Então já vamos voltar para a doutora Sibeli. Você não vai conseguir ter nenhuma performance e nenhuma garantia de não ter nenhum processo de lesão que vai te dar uma depressão, que vai fazer com que você desista, que você fique indo e voltando. Sem músculo, você não vai conseguir ter nenhum sucesso na sua empreitada aí até o seu envelhecimento, não é, doutora Sibeli? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, em cada fase da vida a gente tem que tomar certos cuidados. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, que são as pessoas adultas que já estão praticamente envelhecendo ou aquelas que já estão no seu envelhecimento franco. Essas pessoas, antes de começar a fazer atividade física, precisam de avaliação médica. Precisa avaliar como é que está o coração, qual é o risco cardiovascular que essa pessoa tem, como que está a saúde dos ossos, dos músculos, está com falta de músculo, porque isso tem que ser passado para quem vai preparar a atividade física dessa pessoa. O que a gente vê são pessoas que ficam altamente motivadas e vão para a atividade física sem preparo, se lesiona. Aí anda tudo para trás, porque aí tem que primeiro tratar a lesão para depois conseguir ir a seguir. Então, assim, para alguém que esteja querendo fazer atividade física e tem aí, né, adulto jovem, mas um adulto já ali na casa dos 40, 50, ou uma pessoa que já está no envelhecimento, primeiro tem que passar em avaliação médica. Precisa, como eu falei, ver coração, músculos e ossos, para exatamente colocar isso. Trazer também quais os objetivos que essa pessoa precisa. Quando a gente fala em saúde, vamos falar mais especificamente do músculo e do osso, a gente precisa dos antecedentes dessa pessoa. Então, já teve alguma fratura, já teve algum trauma, de como é esse dia a dia. É uma pessoa que fica muito tempo sentada, já tem uma vida ativa, porque tem pessoas que, por sua própria
para o seu próprio trabalho, sua função. São pessoas que estão sentadas o dia todo ou não, são pessoas que estão, sobe, desce, pega a caixa. Então, seu trabalho é mais braçal. Como você se locomove na cidade? Você vai de ônibus, você vai de carro, você vai de moto, como é que você vai? De bicicleta, né? Então, assim, tudo isso vai ter que ser colocado e aí, tendo uma ideia de como está a saúde, osso, músculo, coração, vai para a atividade física com, para o exercício físico com um objetivo, e aí a coisa tem realmente, precisa entre o que você quer fazer e o preparo para o que você quer fazer, que é o que o Auro estava falando, né? Então, assim, eu quero correr? Quero. Eu tenho que ter músculos mais fortes e membros inferiores. Eu vou jogar vôlei, eu preciso trabalhar não só membros inferiores, membros superiores. Não, é tênis. O que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer uma caminhada, né? Recentemente eu me machuquei caminhando. Eu caminhava bastante e não me preocupava de fortalecimento. Eu não estou mais nos 40, eu já estou nos 50, o que é absolutamente um divisor de águas por conta da chegada da menopausa, da mudança hormonal. E vejam, eu caminhava com muita tranquilidade. Eu fiz uma lesão muscular, eu fiz uma ruptura do gastrocnêmio, de metade dele. Por quê? Porque eu não fortaleci antes de fazer atividade física. Tem que fazer. A gente precisa saber o que você vai usar e quem que tem que falar isso é o profissional da atividade física. Não, que alerta, que então, né, todos atentos, assim, porque é uma caminhada que parece às vezes tão inofensiva. Não. Tudo bem, eu caminhava bastante, mas ainda assim lesionei do nada. Do nada não, do músculo fraco, né, que eu não preparei para isso. E é isso, quando a gente fala aí da saúde do osso e do músculo, aí a gente vai entrar num outro binômio, além da atividade física, do exercício físico, a nutrição. Né? Então, tem muita dieta na moda, né? E é que a gente costuma dizer, não faça dieta, veja o seu padrão alimentar, isso é o que importa. Então, as pessoas se preocupam, não, eu não vou comer doce, não comi durante 6 meses, perdi peso e fiz isso a minha vida toda. O que importa não são 6 meses. É a sua vida inteira. De novo, envelhecimento é resultante. A qualidade do teu músculo vai ter a ver com seu movimento e a sua alimentação. Então, de novo, o que a gente precisa são de padrões alimentares mais equilibrados. Né? Vez por outra aparece a dieta disso, a dieta daquilo, né, do músculo. Quem precisa, quando a gente tem um padrão alimentar diferente, a gente precisa de orientação. Tudo que você tirar da sua dieta vai fazer falta. Então, se eu quero, por opção pessoal, tirar carne, ou se eu quero tirar leite, ou se eu quero tirar castanhas, não interessa. O que eu quiser tirar da minha alimentação, eu preciso saber o que eu vou colocar. Né? Algumas pessoas têm limitações nutricionais por vontade, porque é o seu desejo, e outras pessoas não. Né? Outras pessoas têm doenças ou problemas de saúde que estão relacionadas a uma dificuldade de digestão, de alergias, de certos alimentos, que vai levar impacto, né? Lembrando que a nutrição começa na boca. Então, começa com uma dentição de boa qualidade. Né? Então, você tem que mastigar bem, que é a questão da gente manter os dentes até quando for possível, porque esse processo de mastigação já começa a nutrição daí. Né? E aí vem o equilíbrio dos alimentos, e aí quando você tem um exercício físico direcionado, aí sim a gente pode utilizar de estratégias para que a nutrição trabalhe em parceria com a atividade física, ou com exercício físico. Não, perfeito. Acho que você usou 2 verbos que parecem, enfim, são opostos, né? Que é o tirar e o colocar. Que é muito interessante. A gente tem, enfim, a gente sempre pensa no tirar, o que eu vou tirar, e não no que eu vou... Se eu tirei o que eu vou colocar, mas o que eu vou colocar que não está ainda, né? Não é só sobre tirar, então é bem interessante. E nessa avaliação, né, de aí indo para esse ossos e músculos, para esse binômio, essa dupla, o que você mais vê em clínica, assim, eu penso sempre osteoporose, né? Acho que é a primeira coisa que eu associo. É interessante assim, quando a gente olha para um osso, você olha para ele, você acha o quê? É um depósito de cálcio e ponto. Não é. É um tecido extremamente ativo. É um tecido que está em constante faz e desfaz, né? Que é o que a gente chama aí da remodelação óssea.
Então, dentro do osso, nós temos várias células. Para a gente entender, basicamente, a gente tem a matriz, né, o local onde é feito o osso, e a gente tem uma célulazinha que vai retirando o osso velho e outra que vai colocando. E é assim que o nosso osso vai. Para que isso seja feito de uma forma saudável, nós precisamos de várias coisas. Entre elas, proteínas, cálcio, eu preciso de vitamina D, eu preciso de magnésio, eu preciso de fósforo, eu preciso de um monte de coisa. Algumas vitaminas, além da vitamina D, como a vitamina K, também está envolvida aí dentro desse osso. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, osso é extremamente ativo, metabolicamente ativo. E aí a gente olha para o músculo. E o que é que a gente pensa? Uma peça de filé mignon. Né? É um músculo, só faz movimento. Não, também está errado. O músculo também é extremamente ativo. É a sua função principal de contração e relaxamento, mas além disso, é uma célula, de novo, muito ativa, que usa insulina, que produz substâncias inflamatórias, que precisa de estímulo para o seu desenvolvimento. E aí vem a conversa entre o osso e o músculo. Esses dois se conversam. Quando o osso está fraco, o músculo fica fraco. Quando o músculo está fraco, o osso fica fraco. Então, quando a gente fala de doença, então depois da gente entender mais ou menos que o músculo e o osso são tecidos ativos, que precisam de várias coisas, não, o osso não só cálcio, o músculo não só glicose, a gente precisa de vitaminas, de sais minerais. Para que isso fique tudo harmônico, a gente tem que entender quando um adoece, o outro adoece junto. Você perguntou o que eu mais vejo. Osteoporose, sem dúvida nenhuma, é altamente prevalente entre homens e mulheres, apesar das mulheres serem o maior foco. E aí a gente discute isso ao longo aqui da nossa conversa, né? A parte hormonal feminina, o hormônio feminino está muito envolvido neste equilíbrio, como eu falei, de fazer osso e de destruir o osso. E o estrógeno equilibra essa balança de forma a que a gente não perca osso à medida em que a gente está na vida adulta. E quando chega a menopausa, aí sim a gente tem um momento aí diferente e o osso sente. Não só o osso, como o músculo. Então, esses dois sistemas, né, que a gente sempre entendeu como uma coisa só, sistema músculo-esquelético, ele trabalha em conjunto. Então, osteoporose é muito frequente, mas eu falei que se o osso adoece, o músculo adoece. E o que é que acontece com o músculo? Fica fraco, né? Então, quando eu tenho uma pessoa com osteoporose, eu tenho que ter músculo forte. Senão, o tratamento da osteoporose não vai ser adequado. Quando eu tenho uma pessoa com músculo fraco, e a gente teve a pandemia, né? Foi absolutamente assim, um strike na musculatura dos meus pacientes, assim, pessoas que não tinham problemas, passaram a ter, e isso a gente via assim, no levantar da cadeira, né? Pós-pandemia ali, logo que começou os consultórios a voltarem a uma vida mais ou menos normal, o paciente chegava na sala de espera, a paciente estava na sala de espera, você chama, a pessoa não conseguia levantar. Sendo que era uma idosa, um idoso altamente funcional. E aí, depois de ficar 6 meses, 1 ano dentro de casa, musculatura muito reduzida. E aí, o músculo fraco pode levar a maior perda óssea. Então, veja, o nosso organismo todo trabalha em harmonia, né? E a gente já falou aí de músculo e mente, como isso já está osso e mente, o músculo e mente, como isso está linkado, o movimento e mente. Mas a gente também tem que pensar que é tudo junto, né? Voltando um pouquinho, a questão da atividade física é muito interessante. A gente falou coração, mente e músculo, mas quando a gente se movimenta mais, o nosso intestino funciona melhor, né? A nossa pele fica mais viçosa, o sono fica mais adequado. Então, o nosso organismo é um todo. E a gente precisa desse equilíbrio do todo. Então, o que eu mais vejo osteoporose e sarcopenia, que é o nome técnico para perda muscular, né? E como essas duas coisas precisam ser tratadas em conjunto, e o movimento vai ajudar nos dois. Sim.
né, acho que com foco na osteoporose. O que é exatamente osteoporose? E acho que o que é, pensando, porque assim, eu pensava só no osso de fato, né? Para mim é muito, por mais que a gente tenha essa consciência, né, que está tudo conectado, interligado, funciona um ecossistema, né? O que é osteoporose no osso, no músculo, nesse grupo? Tá, então vamos lá. Primeiro que tem que ficar muito claro, osteoporose não é envelhecimento normal. Osteoporose é uma doença, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas quando a gente envelhece, a gente não perde osso? Perde, mas se você fez um bom pico de massa óssea durante a sua juventude, até ali os 20, 30 anos, onde a gente tem o pico de massa óssea, se você fez um bom pico de massa óssea com alimentação adequada, né, com um osso de qualidade, quando você envelhecer, esse osso vai reduzir lentamente. Então, vamos só voltar um pouquinho. Quando a gente é criança, produção óssea. Então, as células que são formadoras do osso estão em alta. E as células que comem osso, né, que fazem essa função, elas estão mais em baixa. Quando a gente vai chegando ali, depois da adolescência, depois do estirão, tudo, isso começa a se equilibrar e essas duas células ficam trabalhando em conjunto. O que foi que eu falei, por exemplo, em relação às mulheres? Na hora que a gente tem a perda do estrógeno, a gente tem uma redução na formação óssea e eu tenho um aumento da chance de perda. Então, eu vou ter um osso que vai estar, pelo envelhecimento, com uma tendência a perder mais osso do que formar osso. E isso pode levar a uma doença chamada osteoporose. De novo, o envelhecimento ósseo normal, isso pode se manter num equilíbrio que não cause lesão. Então, o que é osteoporose? É quando essa perda da quantidade ou da qualidade óssea é o suficiente para que esse osso quebre. Então, por exemplo, é uma doença que a gente vai sentir os sintomas da osteoporose quando você começar a quebrar. Seja quebrando devagarzinho, onde você tem um desconforto lombar, né, um desconforto ósseo ali, uma coluna que parece não estar muito legal, quadril que parece que não está muito bem, mas você começa a ter pequenas fraturas, e são elas que doem, porque na hora que a gente quebra, a gente parte o tecido que cobre o osso, que é o periósteo, e é isso que dói. É aqui que está a parte mais sensível. Algumas pessoas percebem o quê? Mudança de postura. Algumas pessoas percebem redução da altura, né? Como sendo um sinal de osteoporose, doença. Recentemente está se mudando o símbolo do envelhecimento, que era uma pessoa idosa curvada. Isso está mudando. Esse símbolo está mudando para uma pessoa ereta, com um 60 a mais, um 80 a mais. Né? Por quê? Não é porque você vai envelhecer que você vai ficar com uma postura fletida e alterada. Quando a gente envelhece, a nossa postura muda, né? Sim. A gente tem uma tendência leve de vir para a frente, mas isso é uma coisa discreta que, de novo, não causa nenhum problema. Mas quando esse osso, voltando para a osteoporose, quando esse osso começa a ficar com alteração do desequilíbrio dessas células, né? Seja por mudanças hormonais, então, e homem, né? Não perde osso? Não, perde também. E aí a gente vai ter que trazer os nossos fatores de risco. Então, mulheres na menopausa, pessoas de pele branca, pessoas com história familiar de osteoporose, pessoas que durante a sua vida tiveram problemas alimentares, então bulimia, pessoas que tiveram doenças também da parte digestiva pode predispor a uma maior perda óssea, doenças pulmonares, tabagismo, etilismo, e aí a gente começa aos fatores de risco que levam a essa doença. Lembra que a gente falou? Que começa lá atrás e vai acumulando, a gente chega no envelhecimento na resultante, que é a osteoporose. Essa pessoa de risco, com história familiar de pessoas que já têm osteoporose, vão chegar lá com esse osso em pior qualidade. É claro que tem como doença, ela vai ter o seu tratamento. E quando a gente, também só lembrando aí, voltando para a questão osso-músculo, né? Quando a gente envelhece, o nosso músculo muda. Por quê? Porque o nosso cabelo muda, o nosso cérebro muda, o coração muda e o músculo muda. A gente já falou do osso. Então o músculo muda, esse músculo vai ter uma maior quantidade de gordura entre as suas fibras
e esse músculo também vai ter alguma redução no número de fibras. De novo, se eu chegar aos 70 anos com uma musculatura bem formada, eu vou ter perda, mas essa perda não vai ser suficiente para me causar nenhum dano, né? Agora, a tendência natural do envelhecimento é acúmulo de gordura, redução da massa muscular, e isso vai levar a alterações metabólicas. Então, a sarcopenia, que é a perda muscular, não vai ter impacto só no movimento, vai ter impacto também no movimento. E como o músculo fica fraco, não conversa direito com o osso e tende ao osso enfraquecer mais ainda. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Osso fraco, músculo fraco, osso fraco. E aí a gente precisa quebrar isso com movimento e alimentação. Então eu já vou jogar pro Aulus. Aulus, como que eu posso melhorar a saúde óssea ou muscular, enfim, essa dupla aí com exercício físico? Como que isso pode ajudar no tratamento de osteoporose, na prevenção, claro, né? Acho que na minha cabeça está aqui, né? Envelhecimento é resultante, acho que é a frase que fica. Ah, não tenha dúvida, é um conjunto de atividades que eu acho que é muito importante. Mas antes eu acho importante fortalecer a definição de sedentário, porque hoje a gente tem duas definições, o sedentário que fica 8 horas por dia sem movimento, isso conta ficar dentro do ônibus, assistindo televisão, olhando no celular, e também tem o sedentário ativo. O que é o sedentário ativo? Que apesar de ele ser uma pessoa ativa do ponto de vista de atividade física e também um pouquinho de exercício físico, ele também fica 8 horas sem movimento. Então, como ele atenua isso? Fazendo paradas durante o trabalho com movimentos. Ele tem que se levantar, ele tem que fazer alguns exercícios de alongamento, e isso vai ajudar muito. E é muito importante que eu acredito que existem muitas pessoas que são sedentárias ativas. Elas são ativas, mas são sedentárias do ponto de vista de pouco movimento durante o seu dia. Isso é muito importante. Com relação ao fortalecimento do músculo, você tem que se preocupar não só com os exercícios de fortalecimento, você também tem que se preocupar com os exercícios aeróbios. Eles são fundamentais. Exercícios aeróbios, nadar, dançar, andar, caminhar, correr, tudo isso faz parte de uma atividade aeróbia que você tem como recomendação de 3 a 4 ou até 5 vezes por semana. Isso é fundamental. Exercícios de fortalecimento muscular. Hoje você tem uma infinidade de opções. Antigamente a gente só pensava em musculação, em academia, e hoje não. Hoje você tem pilates, exercícios funcionais, tem academias de crossfit sem ter exageros. Isso vai te ajudar a fazer com que você ganhe força muscular. Isso é fundamental em função daquele pico de massa óssea que essa pessoa atingiu por volta dos 20 anos, de acordo com a doutora Cibele. E nisso faz que você também tem que se preocupar com o fator que é o fator de mobilidade articular e flexibilidade. Então, são 3 aspectos fundamentais que você vai ter que tentar distribuir no seu dia a dia. E essa atividade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde ou o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ela tem que ser vigorosa. Vigorosa é uma atividade que você realmente sua a sua camisa, né? Aquela sensação que o exercício fez um efeito para você. Antigamente, a adolescente não pode fazer musculação. Não, se ele estiver bem orientado, com orientação médica e com acompanhamento de um professor, a musculação vai ajudar nessa fase tão importante da vida dele, para ele preparar os músculos que vão ajudar a fazer com que a massa óssea dele esteja num nível bem alto. Isso é fundamental. Então, essa distribuição dessas atividades ele vai ter que ter no dia a dia, e ele vai ter que escolher, né, como ele vai distribuir isso na semana da programação dele. E quanto mais atividade física ele realizar durante o seu dia a dia, que ele não está praticando exercício físico, ele vai aumentar absurdamente o gasto calórico dele e vai ajudar muito. Músculo bem definido tem um gasto calórico. E isso é fundamental para todo esse metabolismo que a doutora Cibele comentou, né? A gente está o dia inteiro trabalhando, gastando energia e consumindo energia através dos alimentos. E a nutrição é fundamental, né? Imagina hoje com essa quantidade de alimentos processados que as crianças ingerem por dia, né? Então as consequências são tremendas, e por isso que os pais
é o exemplo para esses futuros senhores e idosos saudáveis e com uma excelente qualidade de vida e realizando muitas atividades, que é o que a gente quer, né? A gente não quer no final da vida depender de uma pessoa, não é, doutora Cibele? Sim, sim, sim. A gente quer ter uma vida autônoma. Né? Autônoma e independente. Independente, né? E, assim, é claro que o nosso objetivo sempre é que a gente tenha uma vida o mais plena possível pelo maior tempo possível, né? Então, e que é qualidade, né? Que a gente quer, né? Todos nós, eu falo, em qualquer fase da vida, só basta ter uma crise de labirintite que você vai depender de alguém para ir pegar comida para você. Então, a gente depende. Mas é claro, quando a gente fala de envelhecimento, é a dependência contínua, né? Que aí realmente cria, né? essa situação, que é uma situação difícil. Tá? Que é vivida por muitas pessoas. Eu acho que chega um momento na vida em que a gente precisa mesmo de ajuda. Para mim, o envelhecimento também traz bastante isso, né? Eu falo que quando a gente é jovem, a gente doa. A gente aprende a doar roupa, a doar os brinquedos, né? A gente doa. Mas quando a gente começa a envelhecer, é a nossa hora de receber. E a gente tem que aprender a receber. E receber ajuda, seja ela parcial ou total, faz parte. Mas claro que quanto mais independente e funcional e autônoma essa pessoa for, melhor, né? E aí essa pessoa vai, em algum momento, tem uma pneumonia, fica mais dependente, retoma sua atividade, né? E isso isso traz uma coisa que me vem à cabeça, assim, de imediato, quando eu penso em envelhecimento, aquela pessoa que estava com envelhecimento lindo, maravilhoso, né? 70 anos, fazendo ginástica, indo correr lá no parque, saindo com os amigos, né? Viajando com a esposa, com o marido, aquele idoso que a gente considera, aquela pessoa idosa que a gente considera ideal. Se essa pessoa cai e quebra o fêmur, a vida dela muda. É aí onde eu falo, né? Como já diria o poeta, no caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra, que é a fratura, pode mudar a inclinação disso que seria uma curva natural, que essa pessoa, aos poucos, precisar ali de um auxílio, né? E se tornar uma pessoa, assim, totalmente dependente. Muda tudo, muda o envelhecimento, muda a qualidade de vida e muda a mortalidade. Não? A pessoa que sofre uma fratura, principalmente as fraturas relacionadas à osteoporose, quadril, que a gente chama fratura de fêmur, coluna e rádio, essas pessoas acabam tendo uma evolução pior do seu envelhecimento com maior chance de mortalidade e de perda da independência. Então, de novo, temos que tratar os dois, osso e músculo, entender a saúde desse sistema orgânico e o que a gente pode fazer para isso se manter saudável. Porque a partir do momento que a gente tem fratura, a gente já tem uma doença avançada, a gente já tem prejuízo grave com uma chance realmente de mudar o curso do envelhecimento dessa pessoa. Sim. E hoje, quais são os tratamentos, voltando um pouquinho assim, para a osteoporose? Então, quando a gente fala de osteoporose, a gente vai, eu acho que primeiro é aquela máxima, né? Prevenir é sempre melhor do que tratar a doença. E a prevenção, que também, as medidas alimentares, né? Então, educacionais ali, onde a gente ainda não vai falar de medicação, mas a gente vai falar primeiro de alimentação. Ela tanto é preventiva, como ela é tratamento. Tá? Então, é uma coisa que a gente nunca abre mão. Então, a pessoa que quer uma saúde óssea, o que ela precisa? De um aporte proteico adequado, um aporte de cálcio adequado, e isso tem uma tabela, dependendo da fase da vida da pessoa, a gente tem aí miligramas de cálcio que são necessárias. Quando a gente fala de idosos, que é uma população de maior risco, eu preciso de 1.200 miligramas de cálcio dia. E isso pode ser conseguido através da alimentação? Pode. Mas isso requer um aporte de lácteos, que é a nossa principal fonte de cálcio, mas não é a única. Nós temos bastante folhas verdes, figo, pensando no cálcio, né? Que a gente vai ter mais cálcio, e a gente tem
porque a gente já pode pensar assim, na própria natureza, alimentos como o leite, que não tem só cálcio, também tem vitamina, né? Também tem vitamina D e também tem proteína. Então é por isso que o lácteo, ele acaba ocupando aí um lugar de destaque, porque ele é meio que um pacotinho completo, né? Além disso, a gente pode ter outras substâncias importantes para essa saúde óssea, como, por exemplo, a vitamina D, que vem do sol. A gente precisa do sol na nossa pele para que a vitamina D que a gente come se ative. Então, eu como um alimento com vitamina D, o meu corpo não brota vitamina D dentro dele, eu tenho que comer. É uma das vitaminas que depende que eu ingira. Então, eu tenho que comer alimentos como peixes, o leite, a gema do ovo, alguns cogumelos que tem essa vitamina D. Eu preciso comer essa vitamina D vai passar na pele, vai se tornar ativa, volta para o meu corpo, passa pelo fígado, pelo rim, e aí ela se torna a vitamina D ativa. E essa vitamina D ativa vai ajudar em todo o metabolismo do cálcio, desde a absorção até lá dentro do osso, nas célulazinhas. Mas não é só isso, a gente precisa de outras coisas, como que a gente começou a falar mais cedo, como magnésio, como vitamina K, que vão junto com o cálcio e com a vitamina D fazer essa saúde óssea e essa suplementação para equilibrar de novo aquelas duas célulazinhas de reabsorção, retirada de osso e produção de osso, né? Então eu preciso de tudo isso no meu pacotinho saúde alimentar. Infelizmente algumas pessoas não conseguem consumir. Para a gente ter o que a gente precisa de cálcio, seriam em média 4 porções de leite dia, ou de lácteos. E isso depende também da qualidade do leite, né? Algumas pessoas têm intolerância, algumas pessoas, por opção, não querem ingerir leite. E aí a gente tem que equilibrar isso de outra forma. Muitas vezes, e o profissional correto é o nutricionista, avaliar o cardápio dessa pessoa e dizer precisa suplementar ou não precisa suplementar. Para as pessoas que precisam suplementar, eu deixaria uma dica. Cuidado com essa coisa que entrou na mídia, eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Doses cavalares de vitamina D, doses cavalares de cálcio, de magnésio, tudo separado. Não, o ideal, se a gente olhar para a natureza, como é que isso vem para a gente? Tudo misturadinho, em pequenas porções, mas tudo misturadinho. Esse equilíbrio que vem da natureza e que a gente pode ter, sim, encontrar isso na indústria farmacêutica, é o que garante uma melhor qualidade da substância que chega para a gente. Então, isso precisa ser colocado, a qualidade do nutriente e a qualidade, quando é necessário, uma suplementação disso. Então, a gente precisa de suplementação dessas substâncias. Se a gente não consegue ter isso na nossa alimentação, a gente precisa da suplementação. A atividade física vigorosa, como ressaltou o Auro, ela é absolutamente fundamental para esse estímulo. Então, o músculo, ele tem um estímulo mecânico sobre o osso, para que o osso, vamos dizer assim, acorde, que ele precisa de cálcio dentro dele, porque ele precisa estar forte, porque essa pessoa fica de pé. Então, quando a gente tem, muitas vezes, pessoas idosas acamadas, o ortostatismo, que é colocar essa pessoa de pé, por si só, é um estímulo para o osso não perder tanto cálcio. Porque quando a gente está deitado, o que o corpo entende? Não preciso de... Para que eu preciso guardar esse cálcio todo dentro do osso? Começa a tirar. Na hora que essa pessoa fica de pé, esse ato simplesmente de pegar uma pessoa acamada por problemas de saúde e colocá-la de pé, esse descarregar o peso sobre as pernas, sobre manter essa ortostase, ajuda esse osso não se perder. Então, tem uma ação mecânica entre osso e músculo? Tem. E tem uma ação bioquímica. Quando o músculo está fraco, quando o músculo não está saudável, ele produz substâncias inflamatórias que vão lá no osso e fala para o osso para aumentar a retirada de cálcio. Quando eu tenho um desequilíbrio nas células de produção e remodelamento ósseo, o que esse desequilíbrio fala? Produz outras substâncias que vão no músculo e avisa para o músculo não se desenvolver.
Então, por isso que, de novo, a gente precisa tratar o osso e o músculo, né? Então, a gente precisa de tudo que a gente falou e a gente precisa de caloria. Isso é uma outra coisa que vem com o envelhecimento. A gente passa a vida inteira querendo perder peso. Quando a gente chega no envelhecimento, essa vontade se mantém. Perder peso quando a gente envelhece é algo extremamente complicado. Por quê? Porque quando a gente envelhece, simplesmente corta a caloria, o que eu vou perder? Gordura? Não, eu vou perder músculo. E aí eu perco músculo, eu perco osso. Então, uma pessoa a partir dos 60 anos, 70, não pode perder peso? Precisa, muitas vezes. Pode e precisa, mas tem que ser feito da forma correta, com atividade física, com exercício físico direcionado para isso e com uma organização alimentar. Então, tem que se tomar muito cuidado com a perda de peso quando se é idoso, por conta dessa tendência a perder músculo e osso, que podem, por uma alimentação inadequada, ou por uma restrição muito grande, acabar perdendo mais músculo e mais osso e mantendo a gordura. E aí, pior, você fica com sobrepeso, sem músculo, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica, que é uma entidade muito difícil de ser tratada, e que é quando você tem gordura, pouco músculo, e uma adiposidade, uma massa corporal alta. Então, é muito mais difícil de intervir nessa situação. Então, para a gente entender, então a gente falou um pouquinho de alimentação, das suplementações necessárias, da atividade física. Existem medicamentos que o profissional médico vai, através do diagnóstico. O diagnóstico é feito através da pesquisa de fraturas, da densitometria óssea e da avaliação do metabolismo ósseo, que tem exames específicos para isso. Você junta tudo isso, você vai calcular o risco que essa pessoa tem de ter uma fratura. Se já tem, já está estabelecido. Se não tem, mesmo que seja uma osteopenia, eu preciso calcular o risco dessa pessoa fraturar. E aí decidir com a pessoa o que ela quer para o seu tratamento, que hoje em dia a gente tem várias possibilidades. Ainda dentro do estilo de vida, o que faltou? Tabagismo, abuso de álcool. Ano passado, a Organização Mundial de Saúde trouxe o dado que vai estar cada vez mais presente. Não existe dose segura de bebida alcoólica. Não existe. Você pode optar por ingerir bebida alcoólica ou não. Isso pode passar a ser uma doença a partir de certo ponto, mas o uso da bebida alcoólica não é saudável e não existe dose segura. Não é só uma questão como, graças a Deus, a gente já conseguiu, né? E provar que álcool não deve ser ofertado nem na adolescência, porque na infância não se come, né? Indiscutível, na adolescência já completamente indiscutível, na vida adulta, esse adulto precisa ter um uso responsável do álcool e quanto menos melhor. Quanto menos melhor. Então, álcool e tabagismo também vão danificar o osso, né? E só para deixar aqui a cerejinha do bolo, vão me achar ruim o café, né? Excesso de café. Você está proibido de tomar o seu café de manhã cedo? Não, mas várias doses de café por dia. A gente, hoje em dia, com a facilidade... Porque aqui na hora, a gente inventa uma máquina para tudo. E inventamos uma máquina para fazer café mais rápido, gente. Por mais que tenha quem goste de todo aquela... ritual, né? De colocar o pó, de escolher o pó, tudo bem. Não? As pessoas que gostam do café e que curtem esse ritual, isso pode ser mantido. A gente tem que tomar cuidado na quantidade por conta do aumento da retirada do cálcio do osso. Tá? Tanta coisa para comentar, acho que a gente poderia ir para conversar, mas eu vou acho que fechar essa pergunta assim, mas quanto é muito café? E tem uma diferença entre um café expresso ali, mais concentrado e o coado? Então, sabe que o café é uma bebida extremamente complexa. Ela tem mais de 50 substâncias ali dentro, né? Cafeína é uma das substâncias do café, tem várias outras, né? Algumas que têm uns efeitos bem interessantes para atividade física, aumento do bem-estar, aumento do foco. A gente vai ter ali que em torno de 300 ml dia, né? Não dá para passar disso. Vai ser problema. E vai afetar
dente, vai afetar osso, vai afetar aumento do risco de arritmia e de piora de ansiedade. Então, é uma bebida que a gente tem que tomar cuidado, sim, mas que é muito bem-vinda ali numa quantidade de pequena a moderada. A outra coisa, como você falou, sim, o tipo do café influencia, principalmente o tempo que a água passa em contato com o pó. Eu costumo dizer que aquele café de bar que é feito e fica cozinhando, aquilo dá um liga, né? Você toma uma xícara, né? Dá um liga, porque a quantidade de cafeína é altíssima, porque você, depois que coa, o café fica ali naquele aquecimento. Então, toda vez que a água passa rápido pelo pó, existem, de acordo com a qualidade do café, o café que tem mais cafeína, que tem menos cafeína, que tem mais substâncias aromáticas, tem o café mais cremoso, aí é um mundo, o café que eu adoro. Eu acho que um outro detalhe que a gente precisa reforçar aqui na nossa conversa é a pessoa ter o hábito do diagnóstico e realizar seus exames, que isso não acontece. Mas as pessoas, elas têm como investigar se elas estão com algum problema com seus ossos, né? E ela não tem o costume disso. Ela se preocupa com talvez um check-up do coração, mas ela esquece também que ela pode fazer um exame para determinar como está a densidade óssea, né, desse indivíduo. Isso é fundamental. E um outro detalhe também é que muitas pessoas acham que elas precisam primeiro estar condicionadas para depois fazer o exame. E, na verdade, nós precisamos primeiro dos exames para ver quais os caminhos que a gente vai seguir em fazer com que essa pessoa esteja bem orientada e com um caminho bem definido em função de algum problema que ela apresente. Isso é fundamental tanto para o médico como para o educador físico. Ele vai conseguir, porque se você tem uma densidade não muito boa óssea na sua vértebra, vão ter exercícios que você não vai poder realizar. Né? Alguns abdominais com uma flexão de tronco mais exagerada, você pode até prejudicar ainda todo o processo. Então, esses exames, eles são fundamentais e as pessoas não têm muito esse costume de realizar esse diagnóstico, elas vão só quando aparecer um problema. Uma outra dica que eu dou também, que eu acho que é importante, você perceber como anda a postura e a marcha dessa pessoa. Né? Porque no decorrer do envelhecimento, você vai mudando a forma com que você caminha, a sua postura vai mudando, e tudo isso ajuda, é um sinal, eu acho que fundamental para saber que está na hora de se preocupar, né? E você sente isso, né? Que você está mudando a sua postura. E da conversa dos alimentos aqui, da ingestão e da taxa de gordura, só uma informação que eu acho que muitas pessoas não sabem, ou algumas sabem, a gordura visceral, em função de um programa de exercícios físicos sistemático, ela some muito mais rápido, né? A gordura visceral, que é aquela gordura que fica dentro dos nossos órgãos. Então, e outro detalhe, se a pessoa tem uma osteoporose já avançada, não vai ser em 3, 4 meses que ela vai conseguir ter uma redução dessa perda ou o controle dessa perda. Ela vai precisar fazer um exercício de pelo menos 1 ano. Os estudos mostram de 12 meses para cima. Então ela tem que ser bem determinada e bem disciplinada nesse acompanhamento aí de fisioterapia, de acompanhamento com os exercícios de fortalecimento, exercícios aeróbios, exercícios de mobilidade, exercícios de flexibilidade. Pode até fazer uma aula de yoga, uma aula de tai chi que você encontra no parque. Tudo isso vai ajudar bastante, mas não é rápido não, né? Demora, né? Bom, pegando o gancho no que o Aulus falou, na questão do tempo, tá? Mudanças que a gente faz na atividade física demoram pelo menos 1 ano para a gente, né, começar a ter uma resposta efetiva em termos de tratamento. Quando a gente fala de nutrição, isso vai para 3 anos. Então, de novo, que a gente falou lá no começo, não adianta a gente ficar preso a dietas de curto prazo. O que interessa é o nosso padrão de longo prazo. E aí, assim, entendendo também do que você estava falando, de que alguns exercícios podem realmente causar, deixar essa pessoa com mais dor, né? Essa pessoa pode acabar tendo aí alguma lesão da parte do osso por não saber que tem osteoporose e o exercício acabar não sendo adequado àquela situação. Então, sempre realmente estar atento à saúde do osso e do músculo. E pensando em osso e músculo, a gente pensa em articulação, né?
E as articulações, que também são absolutamente, a avaliação da saúde articular também é altamente importante para a atividade física, porque, de novo, se você tem uma pessoa com lesão articular, você vai ter que escolher que atividade essa pessoa vai fazer. E existem doenças articulares que estão relacionadas à osteoporose, como a osteoartrite. Tá? Diferente da osteoporose, a osteoartrite é uma doença que dói, é uma doença que altera as nossas articulações. Por quê? Porque o líquido que está dentro da articulação começa a adoecer. Então, eu tenho de novo, uma situação onde eu tenho o osso mais fraco e esse líquido que deveria manter um osso longe do outro vai ficando menos viscoso. E o que acontece? O tecido que recobre a articulação, ele precisa desse líquido para se nutrir. Esse tecido que recobre a articulação, que é a cartilagem, ele não tem vaso, ele começa a adoecer, ele começa a ficar sem comida, esse líquido vai ficando pouco viscoso, e o que acontece? Osso bate com osso. Osso bate com osso, eu lesiono o osso, e aí eu começo a ter inflamação crônica e dor. Então, a osteoartrite, diferente da osteoporose, é uma doença que dói, é uma doença que, como a osteoporose deforma, a osteoporose eu perco a altura, eu posso ter uma fratura e perder aqui a posição do meu quadril. A osteoartrite, que vai acometer grandes articulações como joelho, quadril e as menores também, como mãos, coluna, ombros, vai me limitar. E, de novo, é a atividade física, além do tratamento da própria condição de saúde, que vai nos ajudar ao tratamento dessa outra condição também, que está bastante vinculada à osteoporose. Não. Foi uma aula aqui dos dois. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas é isso. Poderíamos ficar aqui, enfim, batendo esse papo. Mas queria que vocês deixassem aqui um recado para quem está ouvindo o Diálogos de Saúde. Muito bom. Meu recado para todas as pessoas que espero que envelheçam com saúde, mantenham uma alimentação adequada, mantenham uma vida ativa, pratiquem exercícios físicos e façam rotineiramente uma avaliação médica para ver a saúde dos ossos, dos músculos e das articulações. Sempre tendo como foco o envelhecimento como resultante das nossas ações, da nossa vida. Bom, já o meu recado tem a ver tudo com exercício físico. Você tem que ter metas mais pequenas, né, mais realistas, não tenha metas muito distantes da sua capacidade física, que isso vai fazer com que você possa até desistir daquele programa, porque a gente não pode esquecer de toda a nossa conversa, isso tem que ser para toda a sua vida, né, para que você consiga ter um bom desempenho e ajude aí no combate das doenças que a gente vai tendo quando vai envelhecendo. Procure amigos. Os amigos, um grupo social ajuda muito a fazer com que você tenha mais regularidade e permanência no seu programa, e isso vai fazer com que você vai ser uma pessoa muito mais feliz e com muito mais vontade de acordar de manhã para ir lá praticar a sua prática esportiva. E também não esqueça de respeitar seus limites. É fundamental. Todos nós sabemos quando a gente passa do ponto, no ponto de vista de prática esportiva. Então, respeite seus limites, porque aí é muito mais garantido que você não vai ter uma lesão que vai fazer com que você desista e depois leve um tempo para voltar. Então, essas são as minhas recomendações. Muito bom. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutora Cibele, muitíssimo obrigada a Aulus por esse bate-papo, pela disponibilidade, pelos alertas e, enfim, por uma conversa tão rica. E para quem quiser saber mais e acessar outros tantos conteúdos sobre saúde e bem-estar desenvolvidos por profissionais renomados da área de saúde, é só acessar www.marjan.com.br. Até o nosso próximo episódio do Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o único assunto. Até mais!